tudo bem? Como você está? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução, tá bom? Sem Jesus o que sobra é ódio, desamor, ciúme, invejas, perseguições, divisões. Só Jesus é nossa solução. Vem que tem, vem que tem. Em Jesus tem transformação, tem vida nova, tem cura, tem amor, tem paz, tá bom? Vamos lá na mensagem de hoje. A mensagem de hoje, antes eu quero dar uns avisos para você aqui. Inscreva-se lá no canal Sérgio S. Bento, meu canal, tá bom? Também, se você puder, dê o seu like e ative o sininho que vai avisar você das novidades. E também dê o seu comentário, se possível, tá bom? O título da nossa mensagem de hoje é Lições de Fé de um Centurião Romano. O texto bíblico que eu vou usar hoje é o de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. Vamos lá então. Veja bem, esse texto aqui, o centro da mensagem desse texto é sobre fé. A fé do centurião romano. E não a cura do servo dele. A cura é importante, mas ela está ali apenas para mostrar a fé desse centurião romano, esse centurião maravilhoso. A princípio a gente pode até estranhar, mas um centurião romano tem fé? Sim, e como ele tem fé, e como. Antes de entrar no texto, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da fé. Saiba, meu querido, que sem fé não há salvação, sem fé você não tem bênçãos, não tem curas, não tem perdão, tá bom? Não tem paz, não tem alegria, sem fé você não tem nada, sem fé você está ferrado. Mas você veja bem, hoje quando a gente fala de fé, o terreno da fé anda muito sujo no nosso mundo, é preciso dar uma limpada. E hoje vai ser limpado com essa mensagem aqui desse pagão, desse centurião romano, tá bom? A gente tem de tudo no terreno, nesse terreno da fé nossa, hoje por aí. A gente tem tudo, menos fé. É vergonhoso que a gente vê ensinado, livre, transparente, de maneira descarada por aí como fé. É feio demais, não é fé, é feio demais. A gente vê algumas práticas, por exemplo, de fé na fé. A gente vê aí outra prática, fé com base em sensações. Temos também fé com pensamento positivo. Pensa positivo que vai dar certo. Tem também fé como barganha. Dá uma graninha, faz uma coisazinha aqui, ali, uma obra, e a gente consegue as coisas. Tem também a materialização da fé pelo sacrifício, ensinado por um grande mestre religioso no Brasil. Sacrifica. E o sacrifício aqui não é carneiro, boi, pombinho, é grana, muita grana de preferência. Temos também a fé para jogar na loteria. O cara vai lá fazer um jogo na loteria e diz, vou fazer uma fezinha. Gente, esse tipo de fé é coisa do paganismo, tá bom? Não tem nada a ver com a fé em Deus. Quem ensina essas práticas de fé são os mestres da religião evangélica no Brasil. E o objetivo deles é muito claro, aumentar a arrecadação. Esse tipo de ensino tem muito a ver com o paganismo, não com a fé revelada na Bíblia, por Jesus. Saiba disso, pelo amor de Deus. O que é fé? Pergunta você. Bem, você deve saber. Lá em Hebreus 11, verso 1, o autor define a fé da seguinte forma, de maneira bem simples e prática. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Quem anda pela fé não anda pelo que vê, não anda pelo que toca, não anda pelas sensações. Estou sentindo, estou sentindo, estou sentindo. Não tem nada a ver com fé, tá bom? Mas hoje vamos ver o que é fé verdadeira sendo praticada na vida desse centurião romano pagão, tão elogiado por Jesus, tá bom? Como que esse centurião romano demonstra a sua fé? Vamos ao texto bíblico. Verso 5 até o verso 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, um homem que era líder lá de um grupo de 100 soldados. Pedindo-lhe ajuda, disse ele a Jesus: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. O centurião continuou: Senhor, eu não mereço que receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém com tamanha fé. Veja bem, meus queridos, o texto diz que o servo desse oficial romano está muito doente, próximo da morte, e ele tem ouvido falar de Jesus. O que ele faz? Ele vai atrás de Jesus e encontra com ele e suplica e pede que Jesus cure o seu servo. O que Jesus faz? Lógico, nem poderia ser diferente. Eu vou lá curá-lo. Aí vem a lição de fé. Algo inusitado acontece. O oficial romano diz a Jesus: não precisa o Senhor na minha casa. Eu não sou digno de te receber na minha casa. E mais, eu sei que o Senhor tem autoridade para curar o meu servo. Eu constato isso na minha prática profissional. Eu mando um soldado fazer uma coisa, ele faz. Eu mando fazer outra, ele faz. Eu mando: vem aqui, ele vai. Os meus servos do ordem, eles obedecem. E eu vejo que em ti há autoridade para curar a doença, a paralisia do meu servo. Aí vem o quê? O elogio de Jesus. Ao ouvir isso do oficial romano, Jesus ficou tão admirado que faz uma declaração muito, mas muito forte, gente. Jesus diz: eu não encontrei em Israel ninguém, e ninguém, eu gosto de dizer, quer dizer, ninguém com tanta fé como a desse centurião. E olha só, e por causa dessa fé do centurião, Jesus declara a cura do seu servo. Sabe o que Jesus está querendo dizer com tudo isso daqui? Com esse elogio desse centurião? Olha, gente, o povo que tem Bíblia, que já conhece Deus faz um tempão, tem os profetas, viu milagres como ninguém na terra, recebeu mandamentos, a lei, o templo. Então, gente, sabe, esse povo não tem uma fé como a desse centurião romano pagão, que não viveu e nem sabe nada disso. Ah, Jesus. Aqui Jesus admira a fé desse centurião romano. Você deve se lembrar num outro momento, lá em Marcos capítulo 6, quando Jesus foi lá na sua terra natal, na sua cidade natal, onde ele nasceu, Nazaré. Aqui ele admira. Lá
Aqui ele admira a grande fé desse centurião. Lá ele admira a falta de fé daquele povo. Ah, meu Deus! Se fosse eu que tivesse dito o que Jesus disse, que Jesus disse, se fosse eu, mas não foi eu, foi Jesus. E aí eu te pergunto, vai encarar? Vai encarar? A fé de um pagão brilha mais do que todo o povo judeu, do que o tal do povo de Deus, que carrega Deus na boca, que diz que vive Deus o dia inteiro, que lê as Escrituras. Como pode ser isso? Que fé é essa, pelo amor de Deus? Vamos às lições de fé do centurião romano. Vamos lá? Com um histórico desse centurião, a gente tem muito o que aprender com a fé desse homem, desse centurião romano. Não é mesmo? Você não acha, pelo amor de Deus? Então, a pergunta fica assim: como é a fé desse centurião? Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero colocar em prática na minha vida. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vê como é a fé desse centurião é que é uma fé que vai direto a Jesus. Verso 5. O texto diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Jesus entra em Cafarnaum. Ele sabe disso, já corre lá para pedir ajuda, para buscar a bênção de Jesus. Vai direto a Jesus, ele não tem dúvidas nenhuma. Duas coisas eu gostaria de dizer aqui. Primeira, é que a fé verdadeira só faz conexão com Deus. A fé verdadeira só faz a conexão com Deus. Como assim? Explico. É que fé é algo que tem a ver só com Deus. O resto não é fé, mas crença. Tem muita gente que pensa que tem fé, mas não é fé, é crença, coisa do paganismo. Fé é algo que só acontece na relação do homem com Deus. Fé é algo de Deus. Jesus é o autor da fé, gente. Pronto, acabou. A fé é uma coisa de Deus. Não é uma coisa do homem, não é uma coisa da religião, não é uma coisa de ninguém nem de nada, é coisa de Deus, tem a ver só com Deus. E quando a gente abre o coração para Jesus, a gente é salvo pela fé. E a fé é um dom de Deus dado para nós, para mim e para você. Acabou! Então a fé é verdadeira, e só a fé verdadeira que faz conexão com Deus, tá bom? Crença não, crença é coisa de paganismo. Então eu gostaria que você desse uma olhadinha aí, se o que você tem é fé ou crença, tá bom? Só a verdadeira fé faz conexão com Deus de verdade, o resto não. O resto é uma relação doentia, equivocada, errada. Segunda coisa, somente a fé em Jesus podia resolver o seu problema, a religião não. Veja bem, esse centurião conhecia os religiosos, os fariseus, os escribas. Lucas vai dizer que ele até construiu uma sinagoga para eles. E talvez ele até frequentasse e ouvia o pessoal falar lá, participava de algumas das reuniões. Lá, ele deve ter ouvido falar sobre a vinda do Messias e queria muito encontrá-lo, pois sabia que só Jesus podia curar o teu servo, resolver o seu problema. Por isso que quando Jesus entra em Cafarnaum, ele fica sabendo, ele vai direto se apresentar a Jesus e a mais ninguém, e a mais ninguém. Como você sabe, em Atos 4:12, lá se diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se é assim, por que eu vou ficar usando outros meios para chegar a Deus? Por quê? Por quê? Mas não é assim que acontece com a maioria. O que a gente vê? O cara quer uma religião, ele quer intermediários para fazer sacrifício, ele quer fazer negócio, ele quer o campanhista, ele quer as regras, aí ele só se ferra. Quem tem verdadeira
fé sabe que só Jesus pode ajudar. Eu não posso ajudar você. Eu estou aqui só reportando, reproduzindo o que o ensino do Evangelho diz. Só isso eu não posso te ajudar. Só Jesus pode, só o Evangelho pode. Sua fé tem que estar centrada, colocada totalmente em Jesus, como teu Senhor e mediador. Tá bom? Veja bem, segunda coisa que a gente aprende aqui com a fé desse centurião, que é uma fé que tem solidariedade, é uma fé solidária. Olha o verso 6. Ele chega para Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e com terrível sofrimento. De maneira geral, entre os romanos, escravos, não passava de objetos que podiam ser comprados e vendidos. Eles não eram tratados como gente, como ser humano. Mas veja que esse centurião aqui é diferente. Ele vai contra todo esse sistema romano. Ele não sabe, no caso dele, ele sabe da situação e do sofrimento do seu servo. Sabe que ele está com paralisia, sabe que ele está sofrendo bastante e que ele está próximo de morrer. A maioria das pessoas não imagina que a fé tem a ver algo com a solidariedade. A fé é como algo solidário. Que a fé tenha amor, misericórdia, compaixão. Que isso faça parte da fé. Não, tem muita gente que só quer saber da fé como algo como se fosse apertar botões, liga e desliga, né? Uma fé coisa utilitária e que funciona de maneira automaticamente. Mente mesmo, mente mesmo. Como diz Paulo, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:2, ou seja, sem fé, fé com amor, meu querido, você pode até transportar montes, mas você é um nada, você é um vazio, você é um oco, você é talvez como um buraco negro. Saiba disso. Jesus diz algo muito mais duro a respeito dessa questão. Vou ler para você Mateus 7, 21 e 22. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Hã? Em teu nome a gente não expulsou demônios, a gente não realizou muitos milagres, em teu nome a gente não fez essas maravilhas todas. Então Jesus vai dizer abertamente, claramente para essa moçada: nunca os conheci, eu não conheço vocês, nem mais magro nem mais gordo. Afastem de mim todos vocês que praticam o mal. Você está vendo? O que isso significa? Ora, que é possível o cara profetizar, expulsar demônio, fazer milagre, tudo isso no nome de Jesus. Mas Jesus não o conhece. Está me ouvindo? Não é só dizer Senhor, Senhor, não. Tem que conhecer e fazer a vontade dele. Caso contrário, esse cara nada é para Deus, Deus não o conhece, e no nosso país está cheio de gente assim, cheio de lobos, por fora parecem cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Eu vejo um monte de gente por aí dizendo que tem fé, que conseguiu milagres, cura, bênçãos, mas vive fazendo maldades, odeia, persegue, mente, rouba, escraviza. Eu quero dizer para você, Jesus não te conhece. Não te conhece. Nunca te viu nem mais magro, nem mais gordo. E que o que você faz, você pratica o mal.
trate de se arrumar, de se endireitar, de se arrepender dos seus pecados. Está bom? Veja bem, você pensa, muita gente pensa que Deus não vê esses malandros da fé, que eles acham que pode roubar as bênçãos de Deus. Você acha mesmo que Deus não sabe o que essa gente está fazendo? Você acha mesmo que Deus não vê o meu coração e o seu? Os meus pensamentos e o seu? Você acha mesmo que a gente pode se esconder de Deus? Você acha mesmo que Deus não sabe quem nós somos? Pelo amor de Deus, pensa um pouco, em nome de Jesus. Terceira lição que a gente aprende com a fé desse centurião é que é uma fé que tem uma humildade extraordinária, gente. Se você vê dos versos 5 em diante, ele cai de joelho lá e diz: Senhor, chama Jesus de Senhor, roga pelo servo. Jesus fala lá: eu vou curar. Ele diz: não, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu teto, lá debaixo da minha casinha. Não precisa aparecer lá. Não vá lá, não apareça lá. Veja bem, como que esse centurião aparece diante de Jesus? Implorando, suplicando, chamando Jesus de Senhor, dizendo que não é digno de receber Jesus na sua casa. Mas ele tinha poder, é um centurião romano, o cara tem um império a seu lado, é capitão de mais de 100 homens, mas é humilde. Você quer receber cura? Você quer ter fé? Então, pelo amor de Deus, seja humilde. Tem um monte de gente por aí praticando uma fé arrogante. Eu decreto. Está escrito, então tem que se cumprir. Se não acontecer, eu jogo a Bíblia no fogo, eu rasgo a Bíblia. Eu sou teu filho. Teu filho não pode sofrer doente, não pode passar necessidade. Como você se apresenta a Deus? Como você tem se apresentado perante Deus para pedir as bênçãos de Deus? Como? As pessoas vão ficando prósperas, poderosas, grandes, vão se achando semideuses, e aí acaba a humildade. Agora é feio ser humilde, o bonito é ser arrogante. O que você está pensando? Vou dizer para você, é com tristeza que eu digo, porque eu conheço, eu sei, eu vi. A maioria dos líderes evangélicos no Brasil são arrogantes, são autoritários, são ditadores. Não tem nem um pouquinho de humildade nas suas vidas. Quer dizer, o povo tem escola. Cuidado se você está nessa escola, se você é discípulo dessa galera. Cuidado, porque você pode estar aí botando o peitinho de fora, dizendo que você é isso mesmo e você não é. Cuidado. E mais, a Bíblia fala muito da humildade e da arrogância, porque os caras querem saber da base bíblica. Então vamos lá. Jesus mesmo diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago, irmão de Jesus, diz: humilhai-vos na presença de Deus, do Senhor, e Ele vos exaltará. E o apóstolo Pedro vai dizer: os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Quarta lição, é uma fé que confia no poder da palavra de Jesus. Jesus disse: eu vou lá. Ele diz: não vai. Ele diz no verso 8, não precisa ir, eu não sou digno de te receber, mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Manda apenas uma palavra, dá uma palavra para mim, para o meu coração, para a minha mente. E eu vou, e tenho certeza que quando eu chegar lá ele vai estar curado. O centurião sabe que assim como ele tinha autoridade sobre os seus homens, Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade. Autoridade é poder. Para o centurião bastava ele ir para sua casa apenas com a palavra de Jesus.
Não precisava da presença física de Jesus. Hoje as pessoas vão para casa com objetos. Sai da igreja com rosa, sal, fita, lenço branco, feijão, tijolo, fronha de travesseiro, cajado, sei lá mais o que. São os tais pontos de contato com Deus. O cara vai para casa cheio dessas coisas, desses objetos, mas sem a palavra de Jesus no seu coração, na sua mente. Porque esses líderes religiosos não têm. Saiba, você tem que você tem que ter a palavra de Jesus no seu coração e na sua mente, não objetos. Quem cura é a palavra de Jesus, não essas coisas que você anda carregando aí, acreditando e botando sua fé, sua crença, seu bobo. Segunda coisa é que o centurião também crê que a distância não é problema para a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, conforme diz Paulo, eu estou preso, mas a palavra está solta, a palavra não está algemada, a palavra está livre, e ela é soprada pelo Espírito de Deus. Foi a palavra de Deus que criou o universo. Tem gente que só aceita quando você vai lá, põe as mãos e ora por ele. Do contrário, ele não acredita, ele não aceita. Pelo amor de Deus, saiba, não é preciso disso. E mais, você pode orar por alguém, o cara pode estar do outro lado, lá do mundo, no Japão, na China. Deus irá visitá-lo e curá-lo. Creia que é assim e será assim. Tenha fé que é assim e será assim. Tá bom? Quinto e por última lição que a gente aprende com esse centurião romano é que ele tem uma fé que é uma fé que sabe da liberdade de Deus. O verso 7, quando ele suplica pelo paralítico dele, Jesus diz lá, eu vou curá-lo, eu vou curá-lo. Veja bem, você sabia que o centurião corria o risco de Jesus não lhe dar ouvido? Sim, afinal ele é um romano, um soldado do império que estava ali pisando no povo de Deus, no povo de Jesus. E ele mesmo, esse soldado, era capitão de 100 homens ali em Cafarnaum. Além do que, aquele tempo, o tempo de Jesus ali, era um tempo de Deus para os judeus, não para os pagãos. Viu só? No entanto, o que Jesus faz? Eu vou lá curá-lo contra tudo isso. Sim. Veja bem, duas coisas aqui. Primeira, quem pode impedir o Senhor quando o Senhor quer? Quem pode impedir? Nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. Mas quem pode obrigar o Senhor? É a segunda coisa, quando ele não quer? Assim como Jesus diz, eu irei curá-lo, ele poderia ter dito, eu não irei curá-lo. E aí não importa se você ora, se o Império Romano está a teu favor, se você é um capitão de 100, não importa se você vai nos cultos, se você dizima, se você lê a Bíblia, se você visita os doentes, se você é bom pai, bom marido. Mas Jesus pode dizer para você, eu não vou te curar, e acabou. Eu já vi muito isso acontecer. E deixam as pessoas perplexas, desajeitadas, sem entender o que está acontecendo. E as pessoas ficam buscando resposta, fazendo perguntas e mais perguntas. E aí é nessa hora que aparecem os lobos, falsos profetas, dando respostas mentirosas e vazias. Sabe por que Deus não te cura? Porque você não dá o dízimo, você não faz as campanhas, porque você não tem fé, porque você tem pecado e mais um monte de bobagem. E muitos acreditam. Que pena. Saiba, meu querido, nem todos os homens de fé conseguiram tudo por sua fé. Abraão, o pai da fé, que recebeu a promessa da terra, não teve 1 metro quadrado da terra até o dia que viveu na terra. Ele morreu sem conseguir isso. E pelo amor de Deus, vai lá, leia Hebreus do capítulo 11, dos 35 até o 40, os versos. 35 ao 40. Fala desses homens de fé. Mas lá tem um grupo de homens dos quais o mundo não era digno, que também não conseguiram as tais bênçãos e promessas de Deus aqui na terra. Sofreram, morreram e tudo mais. Viu?
Como não é todo mundo que tem fé que consegue as coisas aqui na terra, a gente morre e às vezes não recebe a bênção, a cura. Você sabia disso? O seu pastor já te ensinou isso? Você já ouviu isso do seu pastor? Ou não? Ou não? De que tudo vai muito bem com quem é de Jesus. Se é assim, então para que ter fé? Pergunta você. Sabe para quê? Para caminhar com Deus aqui e agora nesse mundo. Para minha salvação eterna. Não para conseguir tudo de Deus. Não para conseguir tudo de Deus. O apóstolo Paulo diz, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo não perdeu a fé. Apesar de na carreira dele, Paulo levar muitas pauladas, sofreu muito, sofreu muito, sofreu muito. Você está me entendendo? Quero concluir. O verso 11, 12, Jesus diz, eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentaram à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os súditos, os que pertencem, que já se dizem que já são do reino, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai, como você creu, você confiou, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. A exortação de Jesus ao seu povo é pesada, e pesada precisa realmente ser pelo amor de Deus. Tem muita gente por aí que se acostumou com Deus, que se acha íntimo de Deus, da família de Deus, tem pedigree religioso e que isso lhe garante tudo. Tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, já fui batizado, frequento os cultos, faço tudo. Eu vou dizer, não é assim. Salvação é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Conversão é todo dia, todo dia. Eu te pergunto, vimos como é a fé desse centurião romano. Você gostaria de ter uma fé assim? Não como a gente tem visto por aí nesse Brasil? Você quer ter uma fé como a desse pagão centurião romano que foi elogiado por Jesus? De verdade? Vamos orar. Senhor meu Deus, aprendemos sobre a fé desse centurião que recebe elogios de ti, meu Deus. Uma fé que é mais do que o povo teu, do que tem na história do teu povo. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um de nós, para que a gente tenha aprendido essas lições e que a gente tenha uma fé como a desse centurião. Uma fé que de fato recebe as bênçãos de Deus e que seja uma fé verdadeira. Mas uma fé que tem humildade, uma fé que é solidária, uma fé que tem amor. Nos ensina e nos ajuda o Espírito Santo a praticar esse tipo de fé. Essa fé é poderosa. Em nome de Jesus.